8 de janeiro de 2023. A data já está marcada como um dos dias mais tensos e conturbados da história recente do Brasil e de Brasília. Todos fomos pegos de surpresa com os ataques às sedes dos 3 poderes da República na tarde daquele domingo de sol, até então calmo e rotineiro. Na ocasião, os deputados da CLDF estavam em recesso. Nem imaginavam que horas depois uma sessão extraordinária seria convocada para o dia seguinte pelo presidente da casa, o deputado Wellington Luiz. Estava viajando para o sul do país quando tomei conhecimento e tive que retornar. Minha esposa seguiu viagem e eu voltei de avião para Brasília, já que a gente estava viajando de carro. E aí voltei no dia seguinte, dia 9, eu estava em Brasília, quando nós já marcamos a sessão extraordinária da Câmara Legislativa. A reunião aconteceu na tarde do dia 9 de janeiro, quando foi decidida a criação da CPI dos atos antidemocráticos. A primeira CPI da história da CLDF, apoiada por todos os 24 parlamentares. A composição do colegiado ficou assim: os titulares, o presidente Chico Vigilante, a vice-presidente deputada Jaqueline Silva, o relator Hermeto e os deputados Fábio Félix, Joaquim Roriz Neto, Pastor Daniel de Castro e Robério Negreiros. Já os suplentes foram Deise Amarilho, Gabriel Magno, Yolando, Martins Machado, Paula Belmonte, Pepa, Roosevelt, Tiago Manzoni e Max Maciel. Além dos parlamentares, quase 100 profissionais compuseram a equipe de trabalho da CPI, entre assessores dos deputados, delegados, procuradores, policiais, servidores da CLDF e de outras instituições. Ao todo foram quase 10 meses de atividades, 34 reuniões e 31 oitivas. Foram aprovados 208 requerimentos. O primeiro depoimento foi no dia 2 de março, com o delegado Fernando de Souza Oliveira. Ele era secretário executivo de Segurança Pública do DF no dia 8 de janeiro. Além dele, algumas autoridades públicas nacionalmente conhecidas compareceram para prestar depoimento. Entre elas, o ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República, o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Gonçalves Dias, que ocupou o mesmo cargo, mas no governo do presidente Lula, e a alta cúpula da Polícia Militar do DF, que foi presa em agosto por decisão do Supremo Tribunal Federal. Dessas 31 oitivas, algumas delas foram um pouco tensas, assim, o do Mauro Cid, o de alguns generais, de alguns coronéis, principalmente antes, assim, para saber se eles vinham, se não vinham, toda a preparação, o diálogo. E no plenário, em alguns momentos, os próprios deputados, os ânimos, né, se afloravam e eu ficava muito preocupada. 2 dos depoimentos mais marcantes foram de Alan Diego dos Santos e Jorge Washington de Oliveira. Eles foram condenados por tentar explodir uma bomba no Aeroporto Internacional de Brasília na véspera do Natal de 2022. No geral, as discussões dos depoimentos se resumiam basicamente da seguinte forma: se o 8 de janeiro foi premeditado, se foi ou não uma tentativa de golpe de Estado, o grau de responsabilidade da segurança pública do DF e do governo federal e se o acampamento em frente ao quartel-general do Exército era local de um movimento pacífico ou também servia para articulações por parte de grupos violentos. Ao fim dos trabalhos, a CPI pediu o indiciamento de 135 pessoas apontadas no relatório final de 444 páginas produzido pelo relator, deputado Hermeto. O documento foi apresentado e aprovado pelo colegiado por 6 votos a 1 no dia 29 de novembro, em sessão que durou mais de 10 horas de discussão e votação. Parte dos parlamentares não ficaram tão satisfeitos com os resultados. O pivô das divergências foi principalmente o general G. Dias,
que ficou de fora da lista dos indiciados. Rasgaram o regimento interno, que é o norteador das condutas aqui, para que eles pudessem salvar o G. Dias. E o relatório, ele trazia, né, pelo menos esse salvo assim, de esperança de que o governo federal fosse pagar a sua inoperância, a sua ausência, a sua omissão. Então a gente sente falta, principalmente, de nós estarmos aí indiciando o G. Dias, Flávio Dino e todos aqueles que contribuíram e não foram omissos ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Já outros parlamentares disseram que a CPI cumpriu seu papel. A CPI chegou à verdade, a CPI jogou luzes sobre fatos que jamais a população iria tomar conhecimento. E fatos gravíssimos, por exemplo, a tentativa de explodir o aeroporto de Brasília na véspera do Natal. Isso é de uma gravidade inominável. Tentativa de explodir a rodoviária do plano piloto, quando milhares de pessoas estavam transitando ali, poderia ter morrido. Isso é terrorismo puro. Eu tenho certeza que essa CPI foi a CPI mais importante e a que deu o melhor resultado. Fizemos a nossa parte, cumprimos o nosso dever e tenho certeza que a população foi atendida pelos trabalhos da Câmara Legislativa, em especial pela CPI.